Olá, estamos aqui mais uma vez com você, professor, com você, professora, em mais um podcast EBD em Síntese. Seja bem-vindo, seja bem-vindo você também, professor Matheus, tudo bem? Estamos aqui agora com a aula número 3 dessa lição maravilhosa. E aí estamos aqui com esse tema que é perfeito para esse momento, um livro inspirado por Deus. E a lição de hoje encontra-se em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versos 14, 15, 16 e 17. Não é isso, irmão Mateus? E essa aula de hoje, irmãos, vai ser muito bem trabalhada pelo irmão Mateus, que foi convidado especialmente para este momento. A palavra está com você, irmão. Amém. A paz do Senhor, irmã Eleide, a paz do Senhor, você, A querido paz do professor. Senhor. Glória a Deus, porque nós estamos aqui em mais um momento, estamos aqui reunidos para aprender da palavra do Senhor. E é um prazer poder compartilhar com você, saber que você busca e quer mais da parte do Senhor, e isso é maravilhoso. E hoje nós vamos estudar a lição número 3, bem falado pela nossa irmã Eleide, que tem por título Um Livro Inspirado. E o texto, a nossa lição, ela vai ter por texto base o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. E eu queria fazer menção a esse texto porque ele vai embasar, ele vai trazer todo o embasamento para a lição e para a temática que nós vamos tratar hoje. Então, se você puder, professor, abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 ao 17, que diz assim, ó: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem os tem aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Então, a lição que nós vamos tratar hoje, a lição número 3, com essa temática tão importante, com esse tema tão importantíssimo para ser tratado em nosso meio, nós vamos ter o privilégio de falar sobre ela hoje. E, falando um pouquinho sobre os objetivos da nossa lição, a lição ela nos traz três objetivos principais. Quais são os objetivos principais? Mostrar que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que diferente de todos os outros escritos, que diferente de todos os outros livros, a Bíblia é um livro que tem por autor o Senhor. Foram homens que redigiram, foi a mão humana que redigiu a Bíblia, porém o autor, aquele que inspirou, foi Deus. O segundo tópico, ou o segundo objetivo, é apresentar o conceito de inspiração plenária. O que é o conceito de inspiração plenária? A Bíblia, ela é plenamente, 100% inspirada por Deus. Existe uma falsa ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém. E isso nós não cremos. Nós cremos que a Bíblia ela é totalmente inspirada, desde o Gênesis ao Apocalipse, desde da primeira letra até a última letra. Mas o conceito de inspiração plenária também nos traz a ideia de que por mais que Deus seja o inspirador das Santas Escrituras, os autores, aqueles que foram usados por Deus para redigir, eles não tiveram a sua autonomia intelectual, não tiveram as suas características de escrita, de literatura, a sua sabedoria ali aplicada. Então, a inspiração vem de Deus, mas não anula a autonomia do homem em pôr características de escrita e características verbais ali para o escrito. E o terceiro ponto, ou o terceiro objetivo, que é destacar o conceito de inspiração verbal. Então, nós vamos, meu querido professor, querida professora, nós vamos aprender nessa lição de hoje sobre esse tema tão importante, sobre esse tema que nós conseguimos trazer um viés apologético para ele. Por quê? E o que seria um viés apologético? O viés apologético é um viés de defesa da nossa fé. E nós, por sermos cristãos e entendermos que esta palavra é uma palavra inerrante, é uma palavra que é 100% verdadeira, nós temos que aprender que ela é, sim, 100% inspirada. Por quê? Com qual intuito? Com qual motivo? Com qual fundamento? O mundo, ele quer relativizar essa palavra. Existem movimentos partidários, movimentos políticos, movimentos ideológicos
isso sem entrar no mérito da questão, mas existem movimentos que querem relativizar a veracidade dessa palavra. Movimentos que querem dizer que não, isso aqui foi inspirado por homens e por ser homem, nós temos que excluí-la. Mas não. Mas nós cremos que aqui está contido a palavra de Deus. É Deus falando ao seu povo. Então, entendendo isso, aprendendo isso, nós vamos conseguir entender que, diferentemente do que muitos dizem, que a voz do povo é a voz de Deus, não. A Bíblia é a voz de Deus. É Deus falando ao seu povo, é Deus falando conosco. Então, entendendo isso, nós vamos conseguir viver de uma forma a defender a nossa fé, a defender os escritos, a defender que isso que nós carregamos em nossas mãos é a palavra de Deus e 100% verdadeira e 100% plena. Já a nossa lição, já entrando no tópico 1, a lição vai nos dizer o seguinte ponto no tópico 1, vai dizer assim, ó, Deus inspirou os escritores. Nós sabemos que, por mais que a inspiração seja Deus, o autor da Bíblia, Deus seja o autor da Bíblia, e ele venha a trazer a mensagem, trazer a essência da mensagem, dizer o que é para ser escrito, mas Deus ele vai, por meio do seu Espírito, encher os escritores para que eles venham e escrevam aquilo que Deus quer que seja escrito, de forma autônoma, de forma sem perder a sua mentalidade, sem perder os seus escritos, a sua capacidade de escrita, os seus hábitos, a sua forma de falar, o seu jeito de falar, cada escritor com as suas peculiaridades, porém inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aí, a lição diz assim, ó, a inspiração divina não vem da sabedoria de Salomão, nem da poesia de Davi, muito menos da precisão teológica dos escritores paulinos, dos escritos paulinos. O que torna a Bíblia um livro singular é o ato misterioso de Deus ter inspirado a palavra por palavra dos escritores bíblicos, sem anular a participação humana neste processo. Isso é maravilhoso. E é por isso que eu citei aquele tópico no início, aquela questão da relativização da Bíblia e a relativização dessa verdade. Por quê? Porque muitos, por não conseguir entender essa ideia, essa noção que nós falamos agora, dizem não é verdade, é escrito por homem, vamos negligenciá-la, vamos negá-la. Mas nós, por meio da fé, nós não conseguimos entender, mas por meio da fé, nós enxergamos e sabemos que Deus inspirou e que os homens tiveram sim a sua participação nesse processo, mas não de forma 100% aplicada. Era Deus pondo, era Deus dizendo, era Deus ensinando. Então, por meio da fé, é só por meio da fé que nós conseguimos entender isso, irmã Helene. É só por meio da fé que nós vamos enxergar a Bíblia como aquela palavra que vem de Deus, mas que foi a mão do homem que redigiu. O Deus que inspira, mas o homem que escreve. E isso é só por meio da fé. Então, por isso que muitos querem negligenciar, muitos querem negar, muitos querem relativizar a Bíblia, dizer que ela precisa ser atualizada. Mas não. Billy Graham já dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Porque o Deus que a inspirou, o Deus que a entregou à humanidade, é o Deus que é eterno e atual. É o Deus que tem capacidade de saber o passado, o presente e o futuro naquele mesmo momento. E isso é maravilhoso. Eu estava aqui eu lhe ouvindo e maravilhada aqui com a palavra, né? Com a lição, com essa lição de hoje, que é maravilhosa para os nossos dias, né? Então, alguém está dizendo por aí que a Bíblia precisa ser reescrita, mas nós sabemos que essa palavra não precisa ser reescrita, porque ela é a palavra. Na verdade, né, o apóstolo João, ele diz, né, que lá no primeiro lá no primeiro versículo, né, de João, lá no primeiro versículo de João, ele diz que Deus, ele no princípio era o próprio verbo, né? Ele é a própria palavra, né? Deus no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? A palavra era o próprio Deus. Então, Deus estava com a palavra, ele era a própria palavra. Lá em 2 Samuel, no capítulo 23, no verso 2, diz assim: O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Né? Então, nós
somos instrumentos de Deus. É por isso que ele não anula a ação do homem no processo da manifestação da sua palavra, porque ele usa o próprio homem para manifestar a sua vontade. Não tem como anular, né? Porque cada um de nós tem uma forma diferente de se expressar, né? Mas a palavra de Deus é uma só. Ele não se desmente, ele diz a mesma coisa, ainda que diga em tonalidades diferentes, né? Alguns falam mais mansos, alguns falam mais de forma mais num tom de voz mais bravejante, talvez eu possa usar essa palavra, né? É, mas o que não muda é a essência da palavra, né? O que não muda é a essência da palavra. Eles vão sempre dizer, a palavra de Deus será sempre a mesma, porque ela não muda, ela não se desmente, a palavra não se desmente, ela será sempre a mesma no princípio, do princípio até o fim. Não é verdade? Então, assim, eu queria só chamar a atenção para duas coisas nos objetivos da lição, né? Nós temos aqui três verbos, né? Mostrar, apresentar e destacar. O professor precisa ter muito cuidado, né? Eu tenho observado em algumas lições alguns descuidos de alguns professores, porque eu, como supervisora pedagógica, eu passo em algumas salas, irmão Matheus, para observar as ações, né? A ação pedagógica de alguns professores, e eles se prendem muito em alguns tópicos que são até um pouco desnecessários. Então, vamos tomar cuidado com a forma, né, de estruturar a lição, porque aqui mostram três verbos, né? Mostrar, apresentar e destacar. Então, o último tópico, que é o tópico de destaque, né? É nesse tópico aqui em que nós precisamos nos, nos deter, né? Que é destacar o conceito de inspiração verbal da palavra. Nós precisamos, é aqui onde nós precisamos gastar mais tempo trabalhando massificando ali com eles, né, essa lição. Então, vamos trabalhar mais tempo com eles nesse processo aqui. E aí vamos lá diretamente agora na lição, né? É, eu queria só falar aqui um pouquinho sobre essa segundo subtópico aqui, é Deus falou com os escritores. Deus fala conosco ainda hoje. Jeremias afirma que Deus o mandou escrever. Deus ainda fala conosco. Isso não ficou uma coisa presa ao passado, né? Mas essa palavra particularmente dita, tudo que está escrito aqui, foi ordem e inspiração de Deus. Moisés relata que Deus colocou as palavras em sua boca. Davi diz o mesmo. No segundo livro das Crônicas, temos a afirmação de que o livro da lei foi dado pelo Senhor através das mãos de Moisés. Zacarias afirma que Deus havia dado mensagem aos profetas. Paulo afirma que suas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo. E o que escreve são mandamentos do Senhor. João deixa claro que o livro do Apocalipse é o resultado da revelação de Deus, ou seja, todos os homens de Deus que estão registrados aqui, eles deixam, né, claro esta expressão de que foi Deus que deu aquela mensagem. Então, foi o Senhor que deixou aquela mensagem com eles. E todas as mensagens, elas se complementam, elas não se desmentem, ou elas se complementam, ou elas se reafirmam. Elas não se desmentem, elas não se contradizem, elas estão se reafirmando ou se complementando. Elas não estão dizendo coisas diferentes. Né? Por isso que a palavra de Deus, né? Nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque por que não existem palavras contraditórias aqui? Porque se houvesse,
né, profecias contraditórias, a gente não poderia dizer que foi o mesmo Deus que falou. Não é isso, irmão Mateus? Porque se houvesse, né, então seria conflituoso a gente dizer que seria o mesmo Deus. Como é que o Deus que diz uma coisa diz outra, né? Isso dentro do estudo da bibliologia, que é a parte que é uma das matérias da teologia, né, da teologia Sim, sistemática, um das formas de discernir a canonicidade de um livro, que é o seu caráter inspirado, é essa questão de não conter erros. E a título de exemplo, dentro do período intertestamentário, que foi do final do escrito de Malaquias até o início da escrita de Mateus, que foi uma lacuna de tempo em que Deus não se revelou, em que Deus não utilizou profetas ao povo, surgiram vários escritos e escritos estes não inspirados. Só que aí os biblistas, ao analisarem esses livros não canônicos, eles viram que haviam erros, que haviam que datas de eventos não batiam, que históricos é, que se diziam em tal data aconteceu em outra. Então, não foram inspirados. E esse é um dos fatores. Esse é um dos motivos, ou uma das formas de discernir um livro canônico, que é um livro contido dentro dos 66 livros da Bíblia, em um livro não canônico, em um livro com um teor não inspirado. E só outra observação é que a nossa irmã Leide aqui bem leu e a lição ela já complementa no parágrafo seguinte a questão de que por mais que Deus ele tenha falado aos profetas no Antigo Testamento e que fale hoje, mas falar no caráter canônico e para redigir a Bíblia, não, Deus não fala dessa forma mais hoje. Por quê? O cânon já está fechado. E cânon significa vara de medir, ou significa medida. Nós já temos uma medida adequada. Nós já temos um escrito adequado para tudo que precisamos. Desde a ansiedade, desde os bons momentos, desde os momentos ruins, desde os momentos de euforia. Tudo isso a Bíblia nos fala. Então, Deus ele ainda fala hoje, fala por meio de profetas, por meio de profecias, levanta um vaso para falar para mim, para falar com você, e isso, glória a Deus por isso. Mas no teor canônico, num teor de inspiração bíblica, Deus não fala mais. Por quê? Porque a nossa vara de medir já está fechada. A nossa medida, o nosso padrão, o nosso manual de vida já está completo. E a parte daí é só desfrutar. Não precisa mais atualizar ou redigir mais, não. É só desfrutar daquilo que a Bíblia nos oferece. e todas as coisas que o Senhor fala, o que você sente que Deus fala, né, com você, ou que Deus usa alguém para falar com você, né, de forma profética, né, usando um profeta. E nós precisamos consultar se está dentro da palavra do Senhor, porque ele não se contradiz. Se Deus usou um profeta que está falando com você, né? Se Deus usou um profeta, alguém para falar com você, em forma de profecia, e essa palavra lançada sobre a sua vida contradiz os princípios da palavra de Deus, não foi Deus que falou, porque Deus não se contradiz, né? Precisamos estar atentos a essa mensagem. E por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. E uma das sugestões, né, da lição, né, inclusive a lição traz essa dica de atividade, que é produzir um cronograma de leitura. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. Inclusive, esse cronograma de leitura poderia estar sendo feito desde o princípio do mês, né? Que é interessante todo início de ano nós iniciarmos um cronograma de leitura bíblico, né? Mas se não conseguiu iniciar no início do ano, nunca é tarde. Comece agora, né? Comece agora. Nós iniciamos já com a nossa classe de pré-adolescente um cronograma de leitura, iniciamos, né, tendo em vista que estamos estudando sobre a inspiração da palavra, iniciamos para o trimestre, né, a leitura dos evangelhos, né? Vamos ler todos os evangelhos durante esse trimestre, mas vamos iniciar de Mateus, né? Mas a minha sugestão é que se inicie pelo livro de João, né?
já que o livro de João começa, né, com essa revelação do verbo, né, da palavra. Então, para que não haja, para que haja uma sintonia, né, com a inspiração da lição. É, e também para a dica pedagógica da lição de hoje, né, para a lição de para a terceira lição, então, a minha dica pedagógica seria produzir materiais físicos, estruturais, porque esse trimestre é um trimestre bastante interessante, que as lições elas estão em sintonia, tanto as lições do DEPIM quanto as lições de jovens e a lição de adultos, elas estão em sintonia. É um trimestre bem propício para se produzir uma feira ao final do trimestre, e esses materiais físicos, eles serem esses instrumentos de ensino, esses instrumentos pedagógicos, eles sejam apresentados ao final do trimestre em uma grande feira pedagógica, né? Por que não? Então, seria interessante nessa lição que fosse produzida uma estante bibliográfica. Então, por que não, nessa lição, o professor, juntamente com os alunos, produzir, né, um material físico que represente a estrutura da Bíblia, com uma caixa de sapato, caixas de fósforo, coloca lá o nome, reveste a caixa de fósforo lá, ou uma outra caixa, é, qualquer que represente os livros, né, da Bíblia, e organiza, né, em forma de estantes, de prateleiras, toda a organização bibliográfica da Bíblia, toda a estrutura bibliográfica, e deixa lá exposto durante todo o trimestre, para que os alunos consigam compreender a ordem cronológica não, a ordem editorial, né, da Bíblia, como é que está estruturada a palavra de Deus, e que eles possam se concentrar naquela estrutura, até porque na hora de procurar a, o livro, né, um livro, na hora quando você diz, vamos ler, vamos abrir a Bíblia no livro tal, meu amigo, o conflito é grande. Mas vamos lá. Então, é interessante que isso esteja exposto para facilitar, para ajudar a memorizar a ordem, né, em que estão os livros lá escritos. Tá? Dando seguimento aqui à lição, toda a Bíblia é inspirada. Né? Você já se deparou com alguns textos da Bíblia que são difíceis de compreender, até mesmo o apóstolo Pedro encontrou dificuldade para entender os escritos de Paulo. De fato, alguns textos são difíceis de compreender, mas isso não significa que as escrituras apresentam algum defeito. Pelo contrário, isso acontece porque a Bíblia é um livro que merece ser estudado. Aqui, o meu pastor Mirajara, que é o co-pastor da nossa igreja, ele diz que a Bíblia é um livro que precisa ser estudado, meditado e praticado. É por isso que a Bíblia é tão difícil, né, de ser compreendido, porque não é um livro apenas para ser estudado, não é um livro apenas para ser lido. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Nós só entendemos quando meditamos, nos esforçamos para meditar, para tentar compreender, e para meditar precisamos orar. Né? Não tem como você entender a palavra do Senhor sem estarmos em constante oração. Não dá para ler simplesmente a palavra sem orar. Portanto, é preciso maior dedicação para interpretar e compreender as escrituras. Essa maior dedicação, ela se dá dentro da oração. É necessário convidar o Espírito Santo de Deus para esse momento da leitura. Sem essa presença do Espírito Santo, nós só vamos nos confundir, porque é aí onde nascem as heresias, né? Porque as pessoas pegam os textos, né? Todo texto, sem o contexto, vira um pretexto. Não é assim? Então, nós estamos vivendo
em um momento também tão conflituoso, como você bem falou no início da lição, onde existem muitos conflitos sócios, políticos, econômicos que demandam atenção, né? Na nossa mente, muitos conflitos sociais aí que estão em todo o tempo ocupando a nossa atenção. Quando nós chegamos na palavra de Deus, que nos deparamos com alguns textos que são bem difíceis de ser compreendidos pela própria natureza do texto, pela natureza dura do texto, porque são textos que são seguramente duros de serem lidos por causa da dificuldade que nós temos de cumpri-los, porque toda palavra, né, toda ação que demanda riqueza, crescimento para o nosso espírito, é difícil de ser, todo conhecimento que demanda riqueza para o nosso espírito é difícil de ser construído. Isso é um fato, né? Então, tudo que é fácil, a Bíblia diz que a porta do mundo é larga, a porta do céu é que é estreita, né? Isso representa a dificuldade e a facilidade que nós temos de seguir o mundo e de seguir a Cristo. Porque a porta do mundo é larga, porque é fácil de você passar por ela. A porta do céu é estreita porque demonstra a dificuldade de você passar por ela. Então, como é difícil a palavra de Deus, é um pouco difícil quando você lê, né, quando você se depara com a dureza de alguns textos, você tem dificuldade de compreender a dureza diante de um amor tão grande, de um Deus tão maravilhoso, né? E aí, diante do caos social em que nós vivemos hoje, nós temos dificuldade, sim, de compreender, se não for a presença do Espírito Santo conosco, para nós entendermos esse amor que não está associado ao amor do mundo, que não ama como o mundo ama, que não entende como o mundo entende, que não tem nenhuma associação com o mundo, que não tem o amor ágape, que não tem nenhum alinhamento com as coisas do mundo, né? Que não faz acepção de pessoas, mas que também não tem apreciação nem associação com pecado algum, não faz acepção, mas também não tem associação com pecado. Então, nós não podemos esperar isso de Deus, né? Que Deus não faz acepção de pessoas, não faz, mas também não tem associação com o pecador. O compromisso de Deus não é com o pecador, o compromisso de Deus é com o obediente. Ele ama a todos, não é? Mas o compromisso dele é com aqueles que o obedecem, né? O Senhor, ele é galardoador daqueles que esperam nele. Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele, que esperam nele. Então, é muito difícil, né, nós compreendermos os textos bíblicos diante de algumas situações, mas por causa desse caos social em que nós vivemos. E é por isso que nós precisamos dessa presença do Espírito Santo de Deus. Mas todos os livros, eles são inspirados? São, sim, né? São inspirados porque por todas essas coisas que nós estamos falando, porque não foi o homem que fez, foi Deus, diante do seu divino e maravilhoso amor, para que nós, né, que nós sejamos alcançados para vivermos uma vida mais, mais afinada, mais edificada, mais alinhada com os seus princípios e com os seus valores. A resposta é sim. Existem outros textos com as genealogias que muitos crentes ignoram por achar enfadonha aquela repetição de nomes e famílias, apesar de reconhecermos que existem livros bíblicos que gostamos mais de ler e que são utilizados com maior frequência em pregações e estudos. Uma coisa é certa, todos os livros da Bíblia possuíam o mesmo grau de inspiração. Está tudo dentro
do mesmo contexto, a inspiração de Deus em toda a palavra. Todo texto precisa ser estudado? Sim, todo texto precisa ser estudado, inclusive os que são alinhados às linhagens familiares, né? As linhagens, as genealogias, para que a gente entenda de onde a gente veio e para onde a gente vai. Porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não é isso, irmão Mateus? É verdade, é verdade. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E aí qualquer lugar serve. E a gente não quer chegar em qualquer lugar. Eu quero chegar no céu. Isso E mesmo. você, irmão Matheus, você quer ir para onde? Pro céu, tenho certeza que se Jesus voltar agora, essa aula Ô, fica por aqui. glória! Ô, glória! Ah, Jesus! Mas todo texto precisa ser realmente estudado. Nós encontramos uma variedade, né, de textos. São aqui faz aqui uma relação, né, com os alimentos que, mesmo havendo uma variedade deles, né, nós precisamos de todos eles. Nós precisamos de todo tipo de alimentos, porque cada alimento tem uma vitamina, tem um nutriente diferente. E aí, da mesma forma como nós relativizamos os alimentos, nós queremos relativizar a palavra de Deus. E aí nós também relativizamos os textos. Nós ignoramos os textos que falam de coisas difíceis, né? Como nós já falamos aqui, de alguns textos que são bem duros, mas são duros de serem lidos, e aí nós julgamos difíceis e nós não queremos ler, nós só queremos ler as palavras que falam de vitória, de força, vai, Deus é contigo, né? Ele é contigo o tempo todo. Não, quando o Senhor ele afaga o nosso coração, ele chama de filhinho, né? Eu sou contigo, bichinho de Jacó, né? Quando a gente você é a nação escolhida. Quando o Senhor está falando coisas boas, aí nós queremos o Senhor. Né? Nós queremos ler, nós até falamos, choramos, nos emocionamos quando estamos lendo esses textos. Mas quando o Senhor chama a sua atenção, quando o Senhor diz assim, olha, você se, quando você está, quando ele está lhe chamando de idólatra, quando ele diz que você faz pior, né, que a prostituta, porque a prostituta se prostitui por uma paga, né? Isso lá quando ele compara a nação de Israel com a prostituta, quando nós fazemos isso, quando nós chegamos nestes textos, não, isso aqui não é comigo, isso aqui é com um contexto diferente, isso aqui é com Israel, porque Israel se prostituiu, estava lá idolatrando os ídolos, não é assim? Então, isso aqui não é comigo. Quando nós podemos trazer para o contexto espiritual toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela pode ser traduzida em contexto espiritual. E isso, Melene, aí a gente já entra no tópico 3 que fala que Exato. Deus, palavra por palavra. Porque quando a gente negligencia alguns escritos por ferirem, por apontarem nossos erros, por revelarem quem realmente nós somos, nós estamos negligenciando parte da palavra. Nós estamos sendo seletores da Bíblia. E a Bíblia por completo, ela por inteiro, ela abrange, ela toca em todas as áreas da nossa vida. Você precisa de uma palavra, ela tem palavra de conforto. Se você precisa de confronto e de correção, ela tem confronto e correção. Se você precisa de palavra de esperança, que um dia você vai morar no céu com Jesus, ela tem. Agora, dentro desse aspecto, nós não podemos fazer essa seleção por causa desse teor, porque a Bíblia por completo ela é completa. A Bíblia por completo completa a nossa vida. Então nós não podemos realizar tais condutas como a irmã Eleide falou anteriormente. E aqui no tópico 3 diz assim, ó, diz assim, Deus inspirou palavra por palavra e diz,
Já pensou no trabalho que seria organizar a Bíblia, palavra por palavra, para que não tivesse nenhum erro ou contradição? E aqui, lendo essa parte, eu lembrei do caráter apologético que nós falamos no início da aula, de ter essa aula como uma fonte para defender a sua fé. Por quê? Aí eu fui pesquisar aqui. A Bíblia, ela tem mais de 770 mil palavras que dentro do contexto de todos os escritos da Bíblia, levou-se mais de 1.400 anos, mais de 1.600 anos, um tempo grande para que ela fosse redigida. Então, dentro do contexto temporal, a Bíblia levou esse tempo. Só que imagine, se fosse o homem, se fosse eu, Mateus, tomando cuidado para não ter erros dentro dos escritos bíblicos, a Bíblia não teria esse caráter de inspiração. Mas, diferente da mão do homem que não atuou no contexto de inspirar a Bíblia, porque ela é 100% inspirada por Deus, nós temos um Deus que dentro dessa lacuna de tempo, para ele não foi nada. Esse tempo para Deus não foi nada, porque dentro, ou desde o início, Deus já tinha a palavra formada para ser entregue ao homem. Deus já tinha inspiração do que Jeremias, do que os profetas, do que os evangelistas, do que as cartas paulinas iam ser escritas, porque sai e tem no centro do coração de Deus essa mensagem. Então, defenda a autoridade bíblica com esse argumento, que como pode um homem em períodos totalmente distintos, períodos totalmente diferentes, lapsos temporais tão longos, ter essa capacidade de um concordar com o outro, um ter a mesma concordância em palavras, em profecias, em ensinos que outros, que nem homens que nem se conheceram. Então, essa é a maravilha. Esse é o diferencial da Bíblia. Nenhum outro livro carrega essa característica. Nenhum outro livro carrega consigo o autor, que é o inspirador Espírito Santo da Santa Palavra. Então, nenhum outro livro tem essa característica. Então, por isso que a Bíblia é um livro tão perseguido. Por isso que a Bíblia é um livro tão rejeitado por muitos. Mas nós sabemos que ela, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de toda a inspiração de Deus. E que Deus inspira, que Deus anuncia, que Deus fala para nossa correção, para o nosso conforto, para nossa meditação, para que a gente venha ser edificado e para que a gente venha, nesse dia de hoje, estar gravando aqui essa aula, para aperfeiçoar a nossa fé, para conseguirmos entender que ela, sim, ela carrega textos complexos, carrega textos difíceis de ser entendido, por isso que existe exegese, hermenêutica, existem coisas tão difíceis até de pronunciar, até de falar, imagine estudar. Mas ela tem, no tópico B vai dizer assim, ó, uma mensagem clara e objetiva. Por mais que existam textos que você precisa ir no grego, lá, fazer a exegese do texto original, fazer a hermenêutica do texto, mas ela tem um texto claro, ela tem uma mensagem clara, tem um centro claro. E que centro é esse? É o Deus que ama os pecadores e que, por ter esse grandioso amor, por meio de Cristo, ele envia e concede salvação para aquele que crê. Então, a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, ela é objetiva. O centro da Bíblia é Jesus. Não é outro propósito. Porque em Cristo, todos nós, um dia que éramos desesperançosos, desraigados, ovelhas perdidas, aqueles que não tinham esperança, ao contemplar e ao saber que o menino nasceu, a nossa esperança foi reavivada, a saber que o menino caminhou, que cresceu, que se tornou um homem, que morreu, mas que ressuscitou, a nossa esperança permanece firme. E sabemos que um dia, pela veracidade da Bíblia, pela certeza que a Bíblia é inerrante, e assim como eu tenho certeza que estou falando agora, eu tenho certeza que um dia Jesus vai vir nos buscar e a Bíblia nos garante isso. Amém, glória a Deus. E só para encerrar aqui essa aula de hoje, eu quero só deixar um versículo que se encontra lá em Isaías 42, no verso 8, né? Assim, para deixar claro como o Senhor, ele tem esse poder, né, de inspiração. Isaías, lá no verso 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor. Né? Amém. Então, o Senhor, ele fez todas essas coisas. E a glória dele não é de outro, é dele.
É dele, por ele, para ele são todas as coisas. A palavra é dele, inspirada por ele. A gente só empresta a boca, né? A nossa voz. Mas a palavra é dele. Amém? Glória a Amém. Deus. Mais uma aula, a gente fica por aqui, né? Encerramos mais uma aula com muita tristeza no coração, porque a gente vai ter que ir embora. É verdade. Mas ficamos para aqui já ansiosos para a próxima aula, em nome de Jesus. Nós desejamos a você, a única coisa que podemos agora, né, João Mateus, é desejar a você, professor, professora, aí dos pré-adolescentes, uma boa aula, em nome de Jesus, que seja uma bênção para vocês, como tem sido para nós, porque sempre ao fim de toda uma discussão, para nós tem sempre, fica sempre aquele gostinho de quero mais, sempre fica aquela vontade de continuar aqui, né, falando cada vez mais da palavra do Senhor. E eu agradeço mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Foi uma grande satisfação, professor, estar aqui com você neste momento. Irmã Eleide, foi um momento Amém. muito proveitoso para a minha edificação. Glória. Eu tenho que para todos os irmãos, professor, aluno, quem quer que esteja assistindo esse vídeo, e eu espero que sua aula seja edificante, que sua turma venha ser edificada, que Deus lhe inspire por meio do Santo Espírito de Deus para trazer uma aula centrada no que realmente deve ser falado e traga, não esqueça, esse viés apologético, esse viés de defesa da nossa fé, de defesa não de Deus, porque nós não precisamos defender Deus, mas defenda o que você crê, defenda aquilo que você carrega, aquilo que você tem em seu coração. Então, que sua aula venha a ser abençoada, que possa ser uma bênção para você e toda a sua turma. Glória a Deus. Amém. Até a próxima.